honrou a memória do Duque de Caxias. Quando o eminente ministro relator? Quando ele assessorou o presidente da República de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, é o que diz o delator. Quando ele se posicionou, diz o relator, totalmente contrário a qualquer medida de exceção. Quando ele atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Quando ele fez a reunião do dia 14 de dezembro. Foi muito bem, porque o que roubava a paz do general Paulo Sérgio? Quão difícil foi ser ministro da Defesa no segundo semestre de 2022? Naquele período, Vossa Excelência se lembra muito bem, generais, oficiais generais, se manifestavam nas redes de forma contundente. E qual era o receio do general Paulo Sérgio, eminente ministra Carmen? Que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E por que fez o general Paulo Sérgio? Não, a gente tem que ter unidade contra qualquer medida de exceção. Eu sou contrário. Isso era conhecido e sabido, e vamos mergulhar na prova dos autos instantes. Eu sou contrário. Então vamos todo mundo aqui falar a mesma língua para dissuadir o presidente. O presidente vai ver que todo mundo aqui é contrário, todo mundo está falando a mesma língua. Porque o receio do general Paulo Sérgio é que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E é compreensível que às vezes algum comandante de força, estou de saco cheio desse assunto, não aguento mais falar disso, não quero mais falar disso. Tudo bem, porque o comandante de força está olhando para a força dele. O general Paulo Sérgio tinha a responsabilidade de ser o ministro da Defesa. E honrar a memória de Caxias, da unidade das Forças Armadas contra qualquer medida de exceção. Conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover a mais do presidente. Então, a principal testemunha de acusação, Brigadeiro Batista Júnior, está dizendo que o general Paulo Sérgio estava tentando demover o presidente. E aqui, eu lembro minha sogra. Minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu estou curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. A minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. E como Vossas Excelências... É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois o Gonçalves Dias, agora a sua sogra. Estou curioso. Estou falando com o Ministério Público ainda, doutor Gino. O ministro Dino e o ministro Alexandre, ela, tal qual Vossa Excelência, me trata honestamente muito melhor que eu mereço, tenho um amor profundo por ela. Instrução judicial. General Freire Gomes, em algum momento, o general Paulo Sérgio pressionou o senhor a aderir a alguma medida jurídica, GLO, Estado de Defesa, Estado de Sítio, quem pedir a assunção do novo governo eleito? Boa tarde mais uma vez, doutor Paulo. Negativo. Então, general Freire Gomes, comandante do Exército, disse que nunca foi pressionado pelo general Paulo Sérgio. Nunca, em nenhum momento, foi pressionado pelo general Paulo Sérgio. Mas a defesa foi chato. É coisa que advogado não gosta de fazer. Porque o que está aprovado, está aprovado. Eminente ministra Carmen, Vossa Excelência sabe muito melhor do que eu. O que está aprovado, está aprovado. Mas eu fui insistente para deixar claro. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, doutor Paulo. Está aqui. Advogado, estava verificando aqui, só para esclarecimento, general Freire Gomes, só para que fique claro. O senhor já respondeu aqui, mas para que fique claro. Nessa reunião do dia 14 de dezembro, o general Paulo Sérgio pressionou, o general Paulo Sérgio pressionou, o senhor foi pressionado pelo general Paulo Sérgio a aderir a algum estado de defesa, estado de sítio, GLO, essas medidas jurídicas? Olha o que diz o comandante do Exército, general Freire Gomes. Não, senhor, doutor Paulo. De maneira alguma. De maneira alguma. Como se dissesse, não, aí isso é uma sandice, isso é esdrúxulo, isso aí é uma loucura. De maneira alguma. Não. E as palavras, tem um vocábulo, eu lembro do Ariano Suassuna, calma lá, a palavra tem uma densidade semântica. Não fui pressionado, não, de maneira alguma. E como é que a gente bota na denúncia esse punhal que foi para pressionar? Não dá. Eu lembro do Lewis Carroll. Quando eu uso uma palavra,
Ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique. Nem mais, nem menos. A questão, e aqui é a sabedoria, a racionalidade, a lógica representada por Alice, a questão, ponderou Alice, é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. A questão, replicou Humpty Dumpty, é saber quem é que manda. É só isso. Como já foi dito da tribuna, tudo bem, um papel aceita tudo. Pode colocar, que pressionou. Mas a testemunha é categórica, de maneira alguma. Por isso que, para não tomar muito tempo de Vossa Excelência, já indo caminhando para o final, disse no exórdio dessa peroração sobre a relação entre saber e poder, e que o dever do advogado é levantar a voz da razão quando o poder tenta silenciá-lo. Não dá. Um ato de saber, de poder, sim. A justiça é poder. É poder, e é importante que seja poder. Mas também tem saber, também tem racionalidade, também tem lógica. E é preciso respeitar a lógica, a racionalidade. É preciso ter lógica e racionalidade. Vem um delator e fala que o general Paulo Sérgio era totalmente contrário a isso. Que era totalmente contrário. Vem o principal testemunho de acusação e diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente da República. General Paulo Sérgio está provado que entregou discurso para acabar com isso. E falo aqui sem qualquer ironia, de participar diretamente do enxovalho das redes. Mas como aprendi com o sábio homem de Vila Tevere, na vida nós temos que ser como tapete, para que os outros pisem macio. É como se eu pudesse ouvi-lo dizer aos pés do meu ouvido: alfombras e rosmios, tapetes, meus filhos, vocês têm que ser tapetes. E essa sabedoria foi compartilhada pela grande Faustina Kowalska, que registrou no seu diário de 1937 um propósito para o ano de 1937, melhor dizer. Colocar o amor próprio no seu devido lugar, isto é, no último. Por quê? Porque muito acima do amor próprio, mas muito, muito acima do amor próprio, está o amor. O amor à verdade, o amor ao direito e o amor à justiça. E a verdade é que o general Paulo Sérgio não é um golpista. E segundo o direito, ele não incorreu nas penas do artigo 359-M e L do Código Penal. E é um dever de justiça absolvê-lo. Muito obrigado pela atenção, me perdoe qualquer excesso. Presidente, Pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência, nada. demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a Muito prova obrigado. dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Não esqueça de atender o telefone, era sua sogra. Show! Agradeço, Show demais! doutor Andrew